Aí, começou já. Agora você... Ó, já tem 3 pessoas, tá vendo? Oi, gente, tudo bem? Olá, meus amigos, meus caros irmãos, muito bom estar com vocês nesta noite muito especial para nós. Fala bem. Tudo bem, muito bom também estar aqui com vocês. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós durante todos esses anos, pela bênção dEle nas nossas vidas. Então, eu tô aqui ajudando meus avós. A gente vai fazer a live na dinâmica de... com perguntas e respostas. Eu vou entrar no outro celular, daí a gente vai conseguir fazer as perguntas. Ai, agora foi. Tudo isso para contar uma história de 49 anos, viu, gente? Toda uma trupe, todo um esquema moderno para contar uma história que nós achamos... A nossa história é muito bonita, pelo menos a gente acha. Que houve assim, uma grande manifestação de Deus. Então, Sofia... Tá me ouvindo, vô? Vô, você tá me ouvindo? Não. Ele não tá me ouvindo ou ele tá me ouvindo? Não entendi. Não estamos ouvindo. Peraí. Não, tá sem som, Sofia. Desculpa, viu, gente? É coisa de principiante, pelo menos para nós aqui, tá? Mas vai dar certo, sim. Então, a nossa entrevistadora, ela vai falar conosco e nos fazer as perguntas que ela quer que a gente faça, que ela faça para a gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sofia, sou neta do Jamê e eu vou fazer umas perguntinhas para eles só para ajudar eles a se guiarem um pouco aqui e conseguirem falar direitinho. Neta da Irani também, viu? Dos dois, no caso. Eu vou fazer umas perguntas só para ir direcionando e daí a gente vai... Eles vão contando um pouco da história. Se vocês tiverem algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, é só mandar que depois a gente vai eles vão estar respondendo para vocês, tá bom? Tá. Então, a primeira pergunta é... Qual é a pergunta, Sofia? Então, como vocês se conheceram? Tem algum cupido no meio da história? Tem sim. Agora, nossa história, como a história de todo casal, tem a verdade e a versão. Então eu vou contar a verdade, tá bom? Eu estava no Amazonas, trabalhando com ribeirinhos, trabalhando em Manaus, quando o nosso líder, o Arthur Remos, que era meu pai na fé, ele resolveu promover um curso missionário para nos aprofundar no que diz respeito a missões. Então, ele fez um contato com o pastor Jonathan Ferreira dos Santos para a gente ir para Cianorte, onde havia um seminário. Seria 1 ano e meio
tendo o contexto de 3 anos e meio de estudo. Então, a gente veio e eu me encontrei com o Arthur em São Caetano do Sul. E o Arthur estava visitando uma congregação que havia recentemente saído da Igreja Presbiteriana do Brasil, que era onde Irani frequentava, que era a igreja de onde Irani ela saiu. Pois bem, eu cheguei ali para ministrar e ali pela primeira vez eu conheci Irani. Então Irani agora vai contar a parte dela dessa história. Eu estudava à noite, tinha aula aos sábados, à tarde, e trabalhava, lecionava numa escola bem perto da casa dos meus pais. E nessa época, o pastor Arthur, esse pastor que é o pai da fé do Jamé, passou pela nossa congregação fazendo um chamado, um apelo para os jovens para fazer esse curso missionário e para ter um tempo no Amazonas trabalhando entre os índios. Nós estávamos passando por uma fase maravilhosa na nossa congregação. Não fazia muito tempo, nós fomos batizados com o Espírito Santo e o mover de Deus foi muito grande. E eu fui muito tocada por Deus nesses dias. E quando eu ouvi esse apelo, meu coração ardeu e eu falei, não, eu quero ir trabalhar entre os índios, eu quero sair para a obra missionária. E aí falei com meus pais, minha mãe me apoiou, assim, imediatamente, minhas irmãs também me apoiaram. Meu pai que ficou um pouquinho assim, reticente, porque ele sonhava, né, em me ver formada e trabalhando, tinha sonhos para mim, e aquilo fugia completamente de tudo aquilo que ele tinha sonhado. Mas Deus colocou muita convicção no meu coração, e como eu amava muito meu pai, minha mãe, eu fui orando, e Deus foi fazendo uma obra no coração do meu pai, até que ele me abençoou para ir. Deixei meus estudos, deixei meu trabalho e fui para o Instituto Bíblico. Chegou lá no Instituto Bíblico, eu encontrei com o Jamé. Já tinha conhecido o Jamé em alguns dias que ele foi ministrar para a congregação. Eu ouvi uma das ministrações dele, achei ele assim, muito simpático, gostei muito da palavra. Minhas irmãs ficaram muito entusiasmadas e falaram, Irani, se eu tivesse a tua idade, eu gostaria de conhecer mais esse moço, ele é uma bênção e tudo. Eu fui, participei do culto, fui muito abençoada com a palavra, mas eu estava assim, tão focada em ir para missões que eu não queria que nada interferisse, né, naquilo que Deus estava fazendo. Esse nada seria eu, né? Aí eu falei com as minhas mães, falei, olha, não é meu tipo, ele é uma bênção e tudo, mas não é meu tipo. E fui para o Instituto Bíblico, cheguei no Instituto Bíblico, ele estava lá. E o pastor Arthur, que era o que ia conduzir e que ia ministrar no curso, precisou sair do instituto e ir para a cidade porque a esposa dele foi ganhar bebê. E aí ele deixou o Jamé no lugar dele para dar as aulas. E foi aí que eu comecei a me interessar por ele, porque eu comecei a ver ele a ministrar a palavra, ver como ele era apaixonado pela obra de Deus e muito envolvido com as coisas de Deus. Eu comecei a sentir assim, uma certa simpatia, uma certa atração por ele. Bom, a Sofia perguntou se havia algum cupido. Na realidade, o cupido maior que trabalhou entre nós foi a Hilda, a saudosa Hilda, que tem 9 dias que está com o Senhor. Ela foi uma pessoa que foi muito usada por Deus
nas nossas vidas. Então, eu poderia dizer que ela foi um cupido fantástico. Mas há um lance muito interessante, é que quando eu cheguei em São Caetano do Sul, nós fomos na casa da dona Zilda Bueno, não é? Mãe do Ulisses Bueno. E lá estava a Doraci, esposa de Ulisses. E quando eu entrei na casa, estávamos conversando ali na copa, e ela me perguntou, onde é que está a sua ungida? Que era uma pergunta que se fazia naquele tempo, para o moço, para a moça, né? E eu fiquei com muita vergonha, que foi a primeira vez que eu vi aquela mulher. Primeira vez. E o Arthur, ele falou, a ungida dele é uma indiazinha lá no Rio Tapajós. Porque naquele tempo eu estava assim comprometido com a moça lá do Rio Tapajós, conversado com meus pais. Meus pais tinham abençoado, tinham permitido. E aí a Doraci, que também já está com o Senhor, ela falou um negócio muito interessante. Ela falou, não, a ungida dele está aqui em São Caetano, na igreja aqui. Eu fiquei calado, perplexo, né, porque eu nunca tinha visto, mas foi a primeira profecia ao nosso respeito. Agora, quando Irani fala do Instituto Bíblico, na realidade, lá não era permitido namoro, não era permitido contato. O aluno só podia começar algum relacionamento depois do curso. Então, foi assim, basicamente, que a gente se encontrou. Tem uma pessoa perguntando aqui nas conversas com qual idade que isso aconteceu. Quantos anos vocês tinham? 21. Eu tinha 21 para 22 anos. E eu 22. E aí, a próxima pergunta é: como que foi essa experiência missionária de vocês? Lá, se vocês ficaram com muito medo de ficar ali no meio dos índios, né? A gente até anotou aqui para vocês contarem um pouco de como que era a casa que vocês moravam. Uhum. E falar um pouco do Canadá. Bom, quando eu comecei a gostar de Irani, no Instituto Bíblico ainda, lembra que eu contei que tinha uma indiazinha lá no Rio Tapajós. E eu estava muito convencido que aquela moça era a pessoa de Deus para mim. Mas quando eu cheguei no Instituto Bíblico, e Irani estava lá, eu comecei a ter dúvida sobre aquela relação. Mas eu, muito teimoso, falei com Deus, Deus, se não for com essa moça lá do Santarém, eu não queria nada com ninguém. Falei, eu vou me dedicar ao ministério, como Paulo, vou ficar nisso, né? Pois é. Então, e no fim eu entreguei, eu renunciei e houve um encontro lá no Instituto Bíblico, um encontro de 5.000 pessoas, um encontro de avivamento, uma bênção tremenda. E aí, numa reunião de oração, estava no círculo, e todos de mãos dadas, e na minha frente, no círculo, estava Irani. Quando eu li para Irani, meu coração disparou. E aí eu entrei em confusão, não quero nada, e repreendi o diabo, e o diabo estava querendo entrar naquele negócio, eu não queria mesmo. Fui conversar com o capelão do Instituto, falei, o pastor Paulo Bornelli, um homem de Deus, falei, pastor Paulo, eu estou gostando da moça e não sei o que faço. Ele falou assim, olha, bate a cabeça na parede. Eu falei, como bate a cabeça na parede? Ele falou assim, é normal isso, rapaz. Você tem que orar e ver a vontade de Deus. E aí eu comecei a orar e conversei com o Arthur, e o Arthur falou, não, agora não é hora disso, né? Eu havia voltado do Amazonas, trabalhado com os ribeirinhos, e o objetivo era a gente voltar para lá, agora casado, para fazer a obra que Deus tinha. Eu não sei se ele vai girar a tela. Estão pedindo para girar. Assim mesmo. Estamos tentando pegar a Sofia também. Se você chegar um pouquinho mais para cá. Isso. A cara mais bonita da tela ficar de fora. Pode pegar só o tanto, né? Então, a gente começou a gostar e eu conversei com o Irani, né? Mas nós deixamos assim. Daí, eu escrevi uma carta para o seu João, que é o pai de Irani, e quem leu essa carta, quem recebeu essa carta foi a Hilda. E a Hilda leu
professor João, Hilda, irmã de Irani, e ela que conversou com o Sr. João, e o Sr. João permitiu. Quando eu fui para São Caetano, voltando do Amazonas, estou saltando algumas etapas, mas só para juntar a coisa, ele era fotógrafo. E ele me levou lá no quartinho escuro para eu ver como é que ele revelava fotos, e foi ali no quartinho escuro que eu me revelei para ele. Eu falei para ele que eu gostava da filha dele, eu queria casar, falei das minhas intenções, e ele me recebeu como filho, graças a Deus. Como é que foi o seu trabalho, Irani, lá como solteira na aldeia? Eu fui com mais 3 moças. Uma da congregação que eu fazia parte, a outra era uma irmã do Jamê, e a outra uma moça também lá do Instituto. Nós fomos e foi o Jamê e mais 2 missionários levar a gente até a tribo. Essa viagem para a tribo foi uma aventura e tanto, porque nós fomos até Belém, de Belém para Manaus, nós fomos com barco, né? Um navio pequeno, mas um navio bem precário, nós dormíamos em rede no navio. Aí fomos até Manaus. De Manaus nós pegamos um outro barco, um pouco menor. Essa viagem de Belém para Manaus são 5 dias. Aí de Manaus para Maués são 25 horas. 25 horas. Isso já é uma cidade próxima da tribo, que dava 3 dias de canoa, no remo. Na realidade, bem, foram 5 dias. 5 dias. Eu que remei, eu sei como. Então, e foi uma aventura, porque a gente, durante o dia, eles remavam, né? E a gente ia na beira pela beira do rio. À noite a gente parava, a canoa parava, nós descemos da canoa, forrávamos a mata com rede que a gente tinha levado, fazia uma fogueira ali do lado e dormíamos. No dia seguinte, bem cedinho, a gente pegava a canoa e ia de novo em direção à tribo, até que nós chegamos na tribo. Quando nós chegamos, para mim foi assim, eu fiquei meio perplexa, porque a gente estava assim nas margens do rio e mais no alto assim tinha um grupo de índios nos esperando. E as índias estavam seminuas e os índios também. Aí eu falei, nossa, agora. Mas eles foram assim muito amorosos com a gente, receberam a gente assim com muita honra, com muito carinho, tinham muita sede, muito desejo de ouvir a palavra de Deus. Começar a falar muito, eu vou chorar de saudades desse tempo. E eles nos receberam e eles tinham feito uma casa para nós, para mim e para as 3 missionárias que estavam comigo. Uma casa de palha, e a casa deles era só um telhado, né, de palha, sustentado por troncos de árvores, e as laterais não tinha parede. Mas a nossa casa nós pedimos que eles colocassem parede. Eles fizeram parede de palha também e colocaram as nossas redes. Nós levamos mantimento, levamos algumas coisas em caixote, coberto com plástico para não molhar na viagem, né, caso chovesse ou entrasse água no barco. Chegamos lá, nós arrumamos os caixotes, dos plásticos, nós fizemos cortininhas para os caixotes, arrumamos a nossa casa. Eles tinham feito para nós um fogão a lenha, né, de barro, né? Sim. De barro. E então eles esperaram a gente assim com tudo pronto, tudo arrumado para nós, e foi uma experiência assim maravilhosa. E ali nós começamos a trabalhar com os índios. Eu tive o privilégio de começar a alfabetizar alguns índios, algumas crianças, e foi um momento assim muito precioso. Nós passamos alguns cânticos que nós tínhamos para a língua deles, eles nos ajudaram a passar esses cânticos e nós cantávamos na língua deles. E o chefe da tribo, que era o cadete
José Cadete. José Cadete. Ele nos ajudou a passar os cânticos do português para a língua deles. E quando nós ministrávamos para eles, esse índio também ia passando para a língua deles aquilo que nós íamos ministrando e ensinando a palavra de Deus. Foi uma experiência maravilhosa. A gente sentia de uma maneira muito clara, quase que palpável, a operação do Espírito Santo, Deus nos dando graça, Deus nos dando sabedoria, e nós entrávamos mata dentro, e a gente saiu do instituto, e naquela época a gente não podia usar calça comprida, né? Era pecado usar calça comprida, era pecado cortar o cabelo. Nós tínhamos um cabelão, eu tinha um cabelo bem comprido, e nós íamos com aquelas saias, mas passando pelo meio da mata, a gente raspava com a mata as pernas, fomos picadas de insetos, mas Deus foi nos livrando de tudo e guardando a nossa saúde. E olha, era muito comum entre os índios, entre as índias principalmente, piolho, e Deus não permitiu que nós pegássemos piolho, não permitiu que nós pegássemos nenhuma enfermidade, e nós tivemos um tempo ali muito precioso entre os índios, até que terminou o nosso tempo, e os missionários foram nos buscar, e nós voltamos para Maués. Bom, essa tribo, alguém está perguntando qual é a etnia, são Saterés Maués. A Juliana que perguntou qual é a etnia. Saterés Maués. Ficava na divisa Amazonas, Pará, ao sul do rio Amazonas. Uma outra coisa, quando eu escrevi para o pai de Irani, ele deu consentimento. Então, eu fui lá na aldeia, falei com os índios, e aí eles nos deram uma aliançazinha feita de coco, um par de aliança de coco. Então, foi ali na aldeia que a gente fez uma cerimônia de noivado. Primeira cerimônia de noivado. Primeira cerimônia. Né? A Cindy está ali perguntando como que você pediu a vovó em casamento. E aí vou juntar com uma pergunta aqui, que é como vocês tiveram tanta certeza que foram feitos um para o outro. Eu não sei falar como foi a certeza, mas uma coisa para mim muito forte, que nos deu muita base, foi a concordância do Arthur, que era meu discipulador, a bênção dos pais dela e a bênção dos meus pais. Essas três coisas foram determinantes. O que eu sentia por Irani era muito forte, porque o meu sonho realmente era missões. E ela se entregou como missionária, uma moça de cidade, disposta a andar naquele mato, disposta a fazer o que ela fez. E Irani, ela sempre foi determinada, sempre foi assim, ousada. Eu me lembro que teve lá uma epidemia de gripe, e a gripe mata os índios. Naquele tempo era muito forte. E tinha um índio lá que ouvia a palavra, mas não tomava nenhuma decisão. E aí a esposa desse índio, ela adoeceu. E Irani recebeu uma palavra de Deus, que Deus ia pesar a mão sobre ele, levando a esposa. E eu vi no dia que Irani chegou para ele, um índio bem maior do que Irani, e ela, da altura dela, com o dedo no nariz dele, falando, ou você converte, ou Deus vai levar sua esposa. E ele falava, não leva. Irani falou assim, vai levar. E ele, não leva. Irani falou, vai levar. Então, desde aquela época, ela foi assim determinada, foi ousada. E naquele dia eu achei que ela fosse apanhar. Mas assim, Deus foi poderoso, guardou ela. E, infelizmente, a esposa desse rapaz veio a falecer, conforme Irani falou. Mas esse momento do nosso noivado foi muito precioso. E aí eu voltei para Manaus, até que deu a época de tirá-las da tribo, e nós voltamos com aquela mesma canoa para buscá-las. E Irani veio, e aí, no caso, eu tinha certeza, já que era de Deus, tinha tido a bênção dos nossos pais, do meu pai na fé. E aí Irani veio para São Paulo para se preparar para casar. E na realidade tem outra coisa assim que é engraçada.
é que eu não queria perder tempo, nem com festa, nem vindo para São Paulo para casar. Então eu mandei uma procuração para o meu cunhado, para o Leci, marido de Ivani, para ele casar para mim e enviar a Irani, enviar pelo correio, como ele quisesse, né? Pôr no envelope, porque pequenininha cabe, né? Naquele tempo não tinha Sedex. Mas aí ele foi no cartório e não era permitido fazer esse casamento por procuração. Aí eu tive que vir. E aí o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro, tem alguém que está pedindo para visualizar ao vivo, eu não sei como é que faz isso. Pronto. Não pode ir clicando, não? Foi já, vai. Muito bem. Então, eu viajava muito de carona e eu peguei uma carona de avião de Manaus para Belém. Peguei outra carona de Belém para Imperatriz, que era um carro de um pessoal amigo nosso, um caminhão que buscava leite numa fazenda em Paragominas. Dali eu peguei um outro caminhão e fui até Araguaína e ali peguei um ônibus. E o interessante, ou seja, eu viajei próximo de 5.500, 6.000 quilômetros de carona para vir casar. Então você vê que a coisa é assim meio doida mesmo, né? Eu ia falar uma palavra mais bonita, mas é isso mesmo, né? E a volta, a gente foi de Anápolis até Belém, de carona num caminhão, que foi a nossa lua de mel. Mas, Irani, como é que foi para você o nosso casamento? Você quer contar um pouco do casamento em si? Eu vou voltar só um pouquinho, porque Tá. eu acho que é importante isso, principalmente para as moças, para os jovens que estão ouvindo, né? Quando eu percebi que eu estava gostando do Jamê, lá no Instituto Bíblico, eu entrei numa luta muito grande mesmo. E eu orei e falei, Deus, como eu sou carnal. Eu deixo minha faculdade, deixo meu trabalho, deixo meus pais, deixo minha família, venho para o Instituto Bíblico para poder te servir, para poder trabalhar entre os índios. E eu chego aqui e já começo a gostar de um rapaz. Aí eu comecei a repreender em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse sentimento, eu não quero. E entrei numa luta e comecei a orar, até que Deus falou para mim que não. Que ele que estava colocando no meu coração esse sentimento e que ele tinha planos para a minha vida junto com o Jamê. Aí entrou uma paz assim, muito grande no meu coração, eu tive certeza absoluta que era de Deus e fui tomando os passos que Deus foi me levando a tomar com paz no coração, né? Com muito temor e procurando mesmo fazer a vontade de Deus. Eu temia muito e não queria de maneira alguma fazer alguma coisa que pudesse entristecer a Deus. Mas Deus foi nos conduzindo e até que chegou em tudo isso que ele contou, eu em São Caetano, esperando a chegada dele. Aí ele chegou e aí as coisas foram acontecendo rápido, né? Aí o meu pai foi dando autorização para a gente, apoiando a gente nas coisas que nós estávamos fazendo e marcou a data do casamento, mas foi tudo muito interessante, porque eu casei com um vestido emprestado de uma amiga da minha irmã que tinha casado uns 15 dias antes. Ela emprestou o vestido, eu mandei lavar o vestido e eu acho que a Sofia vai pôr foto, né? Eu coloquei uma foto no story, mas eu posso colocar de novo. Um vestido muito bonitinho, que ficou muito certinho em mim. E a grinalda foi uma grinalda que eu gostava muito de margarida. Aí eu quis a grinalda de margarida. O buquê foi um buquê de margarida também. E tudo muito simples mesmo. E
Aí nós nos vimos, ele me viu vestida de noiva antes da gente ir para a igreja, porque o meu pai queria tirar, nós não tínhamos fotógrafo, a gente não contratou fotógrafo, meu pai queria tirar uma foto da gente. Só um pouquinho, bem. Sofia, tem gente pedindo para visualizar? Não Não dá. tem gente pedindo pra participar da live, entendeu? Ah, Mas ok. acho que foi Foi bater no por dedo. Ok, Por engano, já conferi, já. tá bom. Desculpa, gente. Então, Nosso casamento foi simples. nosso casamento Não tinha foi bem fotógrafo. simples, não tinha fotógrafo. E o meu pai, que era fotógrafo e tirava fotografia em casa, ele fez questão de tirar algumas fotos nossas antes de nós irmos para a cerimônia, né? Mas aí fomos para a cerimônia, uma irmã da nossa congregação, na época, que me levou para o salão de reunião, né, onde nós nos casamos. E aí eu já me falou que ele não queria esse negócio de eu entrar primeiro e ele entrar depois. Nós entramos juntos, os dois. E também não queria a marcha nupcial. Isso é um detalhe. Ele não queria a marcha nupcial. Então a igreja tinha um quarteto que cantava assim maravilhosamente bem. E eles cantaram um cântico, eu não sei se vocês conhecem, falava assim: "Ó Deus, aqui viemos te adorar, trazendo humildemente o nosso amor." Foi esse cântico. Esse cântico, um cântico lindo, nós entramos com esse cântico e fomos até o altar. E aí aconteceu a cerimônia, né? O interessante é que a gente não tinha dinheiro. E você tem que lembrar que eu vim de carona, de Manaus para São Caetano do Sul. Então não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para a festa, nós não fizemos convite, nada disso. Porque o nosso negócio era voltar para o Amazonas. E não convidamos a ninguém. Mas o salão não cabia de pessoas. Agora nós casamos no domingo, Na hora no da horário reunião. da reunião. E aí eu dei uma palavra, Irani deu outra palavra, fizemos apelo, os casais foram à frente, nós oramos pelos casais. E como eu falei para vocês, eu não queria nada tradicional, e nem a marcha nupcial. Mas o pastor de Irani era um homem assim, muito firme no que ele queria. Então ele não tocou na entrada. Mas quando nós estávamos saindo, ele fez tocar a marcha nupcial. Eu falei: traidor. Esse Pastor Ismael, um homem de Deus. Um Foi homem de Deus. uma bênção na nossa vida. Uma bênção na nossa vida. Aí nós casamos e ganhamos um barco de alumínio em Anápolis. Esse barco nós colocamos em cima de um caminhão e a nossa lua de mel foi... Aliás, nós fizemos uma lua de mel em Praia Grande, cidade do Oceano. Ficamos ali alguns dias e depois viajamos. Passamos em Belo Horizonte, na casa dos meus pais. E aí fomos morar numa casa que a gente tinha de missionários em Manaus. E lá atrás eu fiz a nossa primeira casinha. Eu comprei... Era um quarto, mas era uma casa enorme, né, de uns 6 metros, 8 metros quadrados, muito boa. E eu comprei madeira, aquela costaneira, que é aquela parte de fora das árvores, que é a mais barata. E eu montei e pintei todo o interior de cor-de-rosa. Fiz uma escrivaninhazinha para mim. O chão eu pintei de azul. Então ficou muito bonitinho o nosso quartinho. Ficou muito bonitinho mesmo. Nossa primeira casinha. Pé de longo, de tudo quanto é marca, raça, modelo. Estava lá porque era um mato, era perto do mato, onde começava uma floresta ali perto de Manaus. Agora, perguntou fazendo ali. O Rodrigo Pagliari perguntou: vocês pensavam em ter quantos filhos? Aí... A Dailton perguntou: os filhos foram programados? Bom, eu tenho absoluta certeza que foram programados. Mas, por Deus, nós não programamos nada. Eu pensei que nosso primeiro filho viria, aí depois de um ano, Irene ia ficar grávida. Mas o fato é que depois de um mês, Irene estava grávida da nossa Cindy. 3 meses. 3 meses. Deu Então, pra aproveitar bem. Deu de menino, né?
e Irani ficou grávida, e eu comecei a fazer um curso de parto com um amigo nosso que era médico. Porque a minha ideia era não somente atender Irani no seu parto, mas atender as índias lá na mata. Porque o parto delas era extremamente precário. Eles abriam um buraco no chão, forrava de palha, e ela deitava assim, o buraco tinha forma de Y, e ela deitava ali, e a criança nascia, e ela pegava um capim chamado navalha de macaco, e aí cortava o umbigo da criança. E o cordão umbilical, não umbigo, cordão umbilical. Mas morriam muitas índias. Então eu falei, eu vou fazer o curso, eu vou atender Irani e vou atender as índias que iriam ter o seu parto, né? Mas eu louvo a Deus que uma amiga nossa, que era parteira, examinou Irani e falou, ela não tem condição de ter parto normal. E aí a gente veio para São Paulo, em 14 de julho de 72. Eu não sou muito bom para data, mas tem algumas datas que são muito marcantes. Nós pegamos o avião e viemos aqui para São Paulo, para São Caetano do Sul. E os índios estavam esperando a gente e fizeram uma casa bem melhor do que aquela. Uma casa assim de luxo. Ou seja, tinha parede de palha, o chão assim bem aplainado, então a casa era de luxo por causa disso, né? Casinha muito boa. Então a gente veio em julho, eu pensei que a Cinti iria nascer no comecinho de agosto, ali no meio de agosto, e em setembro a gente estaria de volta. A Cinti nasceu dia 2 de setembro, e ao invés de a gente voltar para a aldeia em setembro, no dia 4 de outubro, que é daqui a 3 dias, a gente estava indo para o sul de São Paulo, Vale do Ribeira. Quer dizer, foi totalmente diferente daquilo que a gente pensava. Muita Himalaia, né? Gravidez. Ah, sim. Quando Irani estava grávida, ela contraiu malária. A minha gravidez foi muito difícil. Tive muito problema de enjoo no começo. Eu fiquei muito fraca, quase para tomar banho. A dona Meire, que me ajudava, a esposa do pastor Arthur, que me ajudava a tomar banho. Fiquei muito fraca mesmo, muito debilitada. Isso antes de dona Meire ajudar, a gente morava na casa sozinho. E nessa época nós estávamos fazendo um barco, que era o barco onde nós íamos morar e atender os índios no interior. Então a gente saía cedo, a gente não tinha dinheiro exatamente para nada, a gente não tinha dinheiro. Então eu e Arthur atravessávamos Manaus a pé para construir aquele barco. A gente comia o que dava, às vezes não comia, e a gente tinha ganho um feijão peruano, que eu digo que ele foi do estoque de Noé, de tão duro que ele era. Não cozinhava. Então cozinhava um tanto, depois batia no liquidificador, colocava farinha, aquilo era a nossa comida. Até que o feijão acabou e nós comemos só abacate, de abacateiro que tinha no fundo do quintal. Eu estou contando isso porque nessa fase, os primeiros meses de gravidez de Irani, nós não tínhamos o que comer. Não tínhamos mesmo. E Irani pegou malária. Então eu achei que a criança que fosse nascer, ia nascer com problema. E eu brinco que naquele tempo não tinha ultrassom, mas no caso de Irani nem precisava ultrassom. Ela estava magra, que quase que dava para ver a criança dentro. Entendeu? Ai, que saudades desse tempo. Magra. E naquele período, quando Irani estava com malária, veio um amigo nosso, Davi Cooper, lá em casa, e falou, Jamê, você precisa levar sua esposa para o hospital. E eu falei, eu não tinha dinheiro para médico, não tinha dinheiro para o hospital, e eu fui orar a Deus, era um domingo. Eu falei, Deus, mostra para mim o que fazer, levo para o hospital, não levo. Isso era domingo. A malária, ela tem um comportamento interessante também. Ela à tardezinha, ela se manifesta com dor de cabeça, dores nas juntas, e aí durante a noite ela vai passando, a pessoa passa sem dor durante o dia, à tardezinha de novo a batalha. E Deus me deu uma palavra, que foi uma palavra que ele deu para Ezequias. E ele diz assim, que eu ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. No terceiro dia te sararei, tu subirás ao templo.
No domingo à tarde, a malária veio. Na segunda tarde, a malária veio. Na terça tarde, que dava os 3 dias, a malária veio e não voltou mais. Então, foi exatamente como Deus falou. Então, a gravidez foi um milagre. A Cinti que nasceu forte, sem nenhum problema. Nenhum dos nossos filhos tem problema nenhum. Correto? Assim, foi Deus. Deus foi maravilhoso. Só comentando questão de programação, sem programar. Cinti que nasceu no ano, quase 4 anos nasceu a Cinti, e quase 4 anos nasceu a Cibele. Então foi assim, 4 anos. 18 anos depois veio o Jamie Filho. Aí tem uma pergunta aqui para você contar um pouco sobre os seus trabalhos e como foi essa questão de que você teve vários trabalhos, né? Já foi até caminhoneiro, mexer com A minha filosofia é o seguinte: é Deus que nos sustenta. Agora, Deus não casou com Eliane, foi eu que casei. Então, quem tem que sustentar a minha casa sou eu. Então, eu vou trabalhar, a não ser que Deus fale, não trabalhe, que eu estou nisso. Então, várias vezes, mesmo no ministério, eu trabalhava. Eu trabalhei no Jornal de Jundiaí, chegava cedo, saía tarde, final de semana eu viajava, voltava de madrugada para poder pegar no trabalho. Em Juquiá, no Litoral Sul, a gente não tinha sustento, a gente morou num quartinho, aquele quartinho era tudo, era a nossa cozinha, era o nosso banheiro, tudo nesse quartinho. E nessa época eu fui trabalhar de motorista de caminhão. Sim, nós fomos para Juquiá, a Cinti que tinha 1 mês. Ela nasceu dia 2 de setembro, dia 4 de outubro nós fomos para Juquiá. Então a Cinti dormia nesse quarto com a gente, um quarto assim com companhias muito agradáveis, cheio de barata, muita barata nesse quarto. E assim, muita provação, muita privação. Eu me lembro também, a gente não tinha dinheiro. Então, um dia nós ganhamos uma oferta e eu fui no açougue e estava com muita vontade de comer carne, mas o dinheiro não alcançava. Então, eu comprei uns 2 bifes de fígado. E eu pus os bifes no prato, assim, na janela, enquanto eu acendi o fogo, preparava a panela. Nisso, eu vi um vulto que passou na janela. Quando olhei, o gato fugindo com os nossos 2 bifes. Ou seja, até o que nós tínhamos nos foi tirado. Entendeu? Mas Deus supriu, foi um tempo bom. Irani, nesse tempo, ela começou a dar aula em Juquiá, e ela passava sempre na porta de uma casa, uma casinha nova, recém-construída, e a Irani tem muito disso. Ela olha para a coisa, Deus fala com ela, ela fala, eu quero isso. E ela falou, Deus, é essa casa que eu quero. Aí ela me falou da casa. Eu falei, Irani, você sabe que a gente não tem dinheiro. Nesse tempo eu fui trabalhar de motorista de caminhão, entregando gás, trazendo banana para o Ceasa, e no ministério, no pastorado. Eu nunca deixei o pastorado por causa de um trabalho. O trabalho eu fazia de forma paralela, né? E aí eu fui procurar, arranjei esse trabalho, e o que Irani recebia dava exatamente para aluguel. Quando eu fui alugar a casa, eu fui lá para o dono da casa e falei, escuta, eu queria alugar a sua casa. E ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou um pastor da igreja onde frequenta um irmão que ele conhecia muito na cidade, um irmão de muito boa influência. E ele falou assim, você quer alugar? Eu falei, quero alugar. E ele perguntou, e seu fiador, quem é? Eu falei, é Jesus Cristo. Ele falou, tá bom, eu aceito. Eu falei, tá, então vamos fazer o contrato. Ele falou, para que contrato? Com um fiador desse não precisa de contrato. E os pais desse homem, aliás, eram sogros dele, era uma casa geminada, eles moravam do outro lado. E esse casal adotou a Cíntia, tratava a Cíntia como se fosse neta deles. Então, nós fomos cuidados pelo Senhor em todo o tempo. E hoje não é diferente. O Senhor cuida de nós. Esse casal, comecei a dar alfabetizar adulto à noite. E esse casal ficava com a Cíntia para eu poder dar aula à noite. Mas uma coisinha que eu queria contar, voltando um pouquinho, quando nós estávamos naquela fase de
um aperto tremendo, e a Cinti que recém-nascida, e nós naquela querendo mudar e tudo naquela dificuldade, e eu orando e falando com Deus. Jamê saiu para fazer uma viagem curta, não lembro exatamente para onde, e ele voltou da viagem e trouxe um quadrinho para mim, um quadrinho bonitinho com uma florzinha, a moldura era amarelinha, e estava escrito assim no quadrinho: e o Senhor te fará abundar em bens. Aí eu tomei posse daquilo. Falei: Senhor, isso é a resposta. Isso é a resposta que o Senhor está me dando para as perguntas que eu te fiz a respeito da nossa situação financeira, a respeito da nossa situação agora com uma filha para criar. E olha, gente, hoje eu moro num apartamento maravilhoso, confortável, com tudo. Então, a promessa de Deus não foi da noite para o dia, não, porque Deus prova a gente. Nós passamos por muito aperto, muita dificuldade, mas a promessa de Deus se cumpriu na nossa vida. Deus tem nos dado, assim, a nossa casa, que nós moramos 30 anos mais ou menos nela, foi um presente de Deus. Nós ganhamos 100% aquela casa. Nós não pusemos um centavo na compra daquela casa. Principalmente porque a gente não tinha, né? E depois, agora, nós viemos para um apartamento espaçoso, bom, confortável. Então, Deus cumpre aquilo que Ele promete. Na nossa vida, nós temos experiências assim tremendas. O tempo é curto, não dá para a gente contar tudo. Mas nós tivemos experiências tremendas de Deus suprindo cada dia as nossas necessidades. Suprindo a cada dia as necessidades das meninas. As minhas meninas sempre andaram muito arrumadinhas, muito bem vestidinhas. Eu fazia questão de combinar o sapatinho, o lacinho no cabelo, com a roupa que elas usavam. E eu colocar elas para cantar na frente das congregações, coisa que era até hoje. E Deus ia nos dando, assim, suprindo todas as nossas necessidades. Deus dava o que nós precisávamos e muito mais do que precisávamos. Quando eu dei esse quadro para a Irani, eu estava num trem vindo de Catanduva para São Paulo. E na madrugada, na viagem, eu conheci um homem que trabalhava com a livraria, com a papelaria cristã, e ele me deu esse quadro. Cheguei em casa, eram umas 5 e pouco da manhã, e a Irani estava ajoelhada, chorando, ali na beira da cama, pedindo um lugar para a gente, que a gente morava na sala do pai dela. Tadinho, meu pai improvisou um quarto para a gente, com todo carinho, e o melhor que ele pôde fazer, ele improvisou um quarto para a gente. Quando eu cheguei e vi ela chorando, eu sabia o que ela queria. E aí eu falei para ela: eu vou dar para você, no nome de Jesus, mais e melhor do que você teve até agora. E gente, eu não tinha nada no que pudesse me basear para fazer essa promessa. Não tinha nada. Eu não tinha nem jogado na loteria, nada. Para dizer assim, comprei um bilhete e tenho esperança de ganhar, nada. Mas Deus cumpriu. Eu falei: eu vou te dar uma casa. Essa casa veio 25 anos depois, mas ela veio. E o interessante é que quando eu falei para a Irene que eu ia dar uma casa para ela... Foi? Tá, depois você lembra quando o tempo. Mas o que eu queria dizer assim, quando eu falei para ela que eu ia dar a casa, ela percebeu que eu tinha a mesma preocupação que ela, o coração dela se acalmou. E Deus cumpriu aquilo que eu prometi. Tem bastante pergunta aqui. A primeira pergunta foi o Emanuel que perguntou, ele falou: quem escolheu o nome das crianças? Uma pergunta válida, eu acho. Da Cinti, que você sabe que significa bem-aventurada, né? Está lá em Filipenses 4:2. Foi a Maria... Não, a Helena escolheu da Cinti, da Cibele. Foi a Maria, lá de Manaus, que escolheu Cinti aqui para nós. Uma amiga nossa, uma moça amiga nossa, cheia de Deus. A Cindy foi a gente que escolheu, né? E a Cibele e a Elese, um amigo nosso, né? Perguntaram também, como a Ruby perguntou, como foi na missão com os filhos pequenos?
De fato, quando elas nasceram, como eu contei, a gente já estava aqui no sul de São Paulo. Enquanto Irani dava aula, ela dava aula de manhã, eu saía para visitar e a Cintia ia comigo, aqui pendurada no meu pescoço. Entendeu? Eu cuidava dela, ela saiu comigo. E ela sempre foi boa para dormir. Então, quando ela queria dormir, ela colocava a cabecinha assim, encostada na minha cabeça e dormia. Aí o nosso cunhado nos deu uma bicicleta. Eu coloquei um banquinho nela e ela, um cestinho, né, ali na frente da bicicleta. E quando ela queria dormir, ela inclinava em cima do guidão e dormia. Leci que deu. Então elas sempre participaram, sempre. A Cintia, ela tinha poucas semanas, talvez uma semana de vida, nós fomos ministrar em Guarulhos. Né? Fomos de trem. Então, os nossos filhos sempre participaram com a gente do nosso ministério, do nosso serviço. Isso foi muito bom, porque gerou no coração delas um amor pela igreja. E os 3 maridos delas são de 3 lugares diferentes, lugares que a gente visitava. Então, missões também ajudou nisso. Bem claro, qual conselho vocês dariam para uma família que deseja se dedicar à missão? É muito simples. Comece a evangelizar os vizinhos. Porque missão não tem a ver com distância. E nem muito a ver com geografia. Missão tem a ver com o coração se aproximar do seu vizinho, do seu amigo e trazer para casa. Trazer o seu vizinho para sua casa. E ver a sua família, seu estilo de vida. E deixar Deus manifestar. Eu conheço pessoas que, assim, agora eu tenho filhos, eu não posso ir para a missão. Isso é um engano. Isso é um engano. Porque é exatamente para o ministério que Deus nos dá os filhos. Correto, Irani? E uma coisa que é muito importante para fazer missões é que quando você é despertada para isso, Deus coloca muito amor no coração da gente pelas pessoas. É um amor assim que te leva ao sacrifício se for preciso, como aconteceu com a gente. Você deixa, como Jesus fala, né? Você deixa pai, mãe e se dedica à obra de Deus por amor às pessoas. Né? Deus vai te dando amor. Nós estamos passando por uma experiência agora, aqui nesse prédio onde nós estamos. Deus está colocando um amor muito grande por alguns moradores aqui do prédio. E eu só estou esperando acabar agora essa pandemia e já estou acertando aqui de tomar café com algumas mulheres, nós estamos fazendo contato. Então, Deus coloca esse amor no coração da gente e a gente começa a investir em pessoas e Deus não deixa a gente sozinho, é óbvio, vai abençoando e dando direção. A próxima pergunta foi da Juliana, lá de São Paulo. Ela falou: qual é o momento mais difícil para vocês? Qual foi o momento mais difícil para vocês em missões? Puxa vida. Eu acho que o momento mais difícil para nós, Juliana, foi quando eu vi Irani com malária e eu vendo minha esposa assim se definhando cada dia. Foi por isso que a dona Meire, nossa mãe espiritual, o Arthur, que nos levou para a casa deles. E havia um quartinho no fundo, um quartinho muito bem feitinho, e nós fomos morar ali. Então, para mim, foi um tempo muito complicado esse, de ver a minha esposa, assim, definhando. Esse foi um tempo difícil, Juliana. Agora, para a Irani, não. Ela enfrentou, assim, tranquilamente. Eu tive uma experiência muito gratificante, porque eu estava muito preocupada com a criança que estava sendo gerada no meu ventre. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, como que eu... Né, essa criança vai ser... Aí Deus falou comigo assim, com muita clareza: essa criança está sendo... Eu estou gerando essa criança dentro do seu ventre. Eu estou gerando. Então eu falei: bom, se Deus está gerando essa criança, não é malária, não é má alimentação, não é fraqueza, não é problema de estômago que vai dar problema. Pelo contrário, a criança nasceu,
A Cintia, que nasceu sadia, graças a Deus. Sempre foi muito esperta, muito inteligente. Então, nós não tivemos nenhum problema. Deus foi cuidando de cada detalhe. Tem uma pergunta que eu acho que até rende outra live, que é se vocês vieram de família cristã. Isso foi a Devânia que perguntou, né? Uhum. Devânia, Irani, ela veio de um lar presbiteriano. Ela nasceu nesse meio, eu não. Ela é meio calvinista. Eu luto contra isso, mas difícil. Eu tenho lembranças assim muito fortes da minha infância ainda. Experiências que eu tive com Deus. De falar com Deus e Deus responder. De pedir direção para Deus e Deus dar direção. Então eu tive assim experiências na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Então Deus guardou a minha vida desde a minha infância mesmo. Do meu lado, minha família, meus pais, eles estiveram no espiritismo. Tanto naquilo que se chama mesa branca, como mesa marrom, mesa preta, tudo que tem mesa, né? E eu tive um encontro com Jesus Cristo real aos 18 anos de idade, 18 para 19. Deixa eu contar um detalhezinho aqui, para as moças também que são solteiras ainda. Eu comecei a orar pelo Jamê, eu tinha 13 anos de idade. Eu lembro direitinho disso. Eu ajoelhei na beira da cama da minha mãe e falei, Senhor, eu vou começar a orar pelo marido que o Senhor vai me dar. Aí eu falei com Deus, falei, olha Deus, só que é o seguinte, eu quero uma pessoa, um rapaz, que ame ao Senhor acima de todas as coisas. E depois que me ame. E outra coisa, se ele ainda não é convertido, eu não quero conhecer, eu só quero conhecer depois que ele se converter. Aí, isso, eu tinha 13 anos de idade. Foi passando o tempo, né? E o Jamê se converteu com 19 anos, né? 18 para 19 anos. E nós nos conhecemos, ele tinha 20 anos. Então, Deus não permitiu que nós nos conhecêssemos até que ele se convertesse. Então, Deus respondeu a minha oração assim, exatamente como eu pedi, ele respondeu. A gente só tem mais 5 minutos antes da live fechar, que depois de 1 hora a live acaba. Para encerrar, vocês podiam dar um conselho para os jovens casais que estão nesse noivado, casamento? Uhum. Bom, a minha filosofia, e é o que eu ensino, é que não é namoro, noivado e casamento. É noivado, quando se acerta as bases, casamento, e aí vem o namoro, correto? Uma outra coisa, a história de Isaac. Isaac se encontrou com Rebeca junto de um poço, onde ele foi meditar. E o nome desse poço é um nome meio difícil, mas é Beer-Lai-Roi, que significa o poço do que vive e anda. Então esse poço realmente fala de Jesus Cristo. Então se você quiser encontrar uma pessoa de Deus, o lugar, o point de verdade é em Jesus. É lá que a gente encontra a pessoa certa, a pessoa cheia de Deus. Amém? E agora? Mas é só confiar em Deus e descansar nele. Ele é o maior interessado que nós nos casemos com a pessoa certa, no tempo certo, porque o propósito de Deus para o casamento, o propósito de Deus para a família é fazer a sua obra, é ganhar pessoas, é trabalhar na edificação da igreja, é cooperarmos com Deus na obra que Ele tem para fazer. Bom, a gente quer agradecer a vocês por estar conosco nesse dia. E alguém pediu para a gente fazer outras lives dessas. Nós vamos fazer, tá? Se Deus permitir, a gente vai fazer. Eu quero encerrar com a pergunta do meu cunhado, que perguntou quando é que você vai falar sobre o dia que você conheceu ele, o Alexandre. O dia? Bom, eu vou falar o dia que eu conheci Alexandre numa próxima live. E vai ser uma live de uns 15 segundos. Que Deus.
Que Deus abençoe vocês, viu? Essa Muito live vai obrigado. estar disponível no YouTube. Obrigado, gente. Uma boa Deus noite. nos deu uma família maravilhosa, viu?